Você não chegou até aqui por acaso. Eu te trouxe. Toquei em detalhes que você pensou que ninguém via. Enxerguei além do que os olhos humanos conseguem perceber. Enquanto você caminhava no meio das pressões diárias, tentando manter tudo de pé, mesmo com dores no corpo, angústias na alma e pensamentos confusos que não se calavam, eu já havia liberado uma ordem nos céus a seu respeito. Hoje, não é mais uma mensagem qualquer. Hoje, é um chamado. Um anúncio divino. Um momento em que o tempo para, o mundo silencia. E eu falo diretamente ao seu coração. Eu toquei sua saúde. E aquilo que parecia permanente, irreversível, sem solução, começou a mudar exatamente agora. Não saia daqui. Isso é entre você e eu. Permaneça até o fim, porque há algo que precisa ser completado dentro de você. Esse vídeo foi um meio que eu usei para alcançar o que ninguém alcançou, para tocar onde ninguém ousou tocar. Compartilhe isso. Faça com que outras vidas também sejam alcançadas. Comente, inscreva-se e mantenha-se conectado a essa fonte, porque a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Ela cura, restaura e transforma. E se você sente que essa mensagem já começou a mexer com algo aí dentro, é porque é com você mesmo que eu estou falando. Divulgue isso como quem carrega uma missão urgente, porque é urgente mesmo. Eu vi as tentativas que você fez para continuar sorrindo, mesmo quando o corpo já não obedecia como antes. Eu percebi as vezes em que você se levantou, mesmo com dores que ninguém entendia. Você orava e se perguntava se eu ainda estava ouvindo. E sabe por que essa mensagem chegou até você hoje? Porque não é mais hora de perguntar. É hora de crer. Eu liberei um milagre sobre a sua saúde. E não apenas sobre o que você sente no corpo, mas sobre o que carrega na alma. Sobre a exaustão acumulada de anos tentando ser forte para todos. Eu não te criei para viver nessa exaustão. Eu te criei para vencer. Você achou que o que estava acontecendo com você era apenas físico. Mas eu te digo, havia algo espiritual por trás. Um cansaço que vinha de lugares invisíveis, ataques disfarçados de rotina, manipulações que drenavam sua energia e afetavam até sua imunidade. Mas hoje eu coloco um ponto final nisso. Onde havia confusão, agora haverá clareza. Onde havia dor constante, agora haverá alívio. Onde você era o último a se cuidar, agora será alvo da minha atenção. Porque hoje, eu toquei onde ninguém pôde tocar. Toquei no que você escondia até de si mesmo. Você não chegou neste exato instante por acaso. Eu alinhei cada segundo para que esta palavra caísse como uma chuva sobre a terra seca do seu coração. Eu sei da responsabilidade que você carrega, dos compromissos que não pode deixar de cumprir, das pessoas que dependem de você. Mas eu te lembro, se você cair, quem vai continuar? Por isso hoje, com amor e autoridade, eu intervenho. Sua saúde é valiosa demais para continuar sendo negligenciada. E mais do que os exames que você ainda fará, ou os diagnósticos que um dia te deram, hoje você vai começar a sentir algo novo. Vigor voltando, mente clareando, sintomas retrocedendo. Você já percebeu que tem dias em que até respirar parece mais difícil? Que certos momentos seu coração acelera, não por emoções, mas por ansiedades invisíveis que te assombram? Eu vi quando você pensou que não aguentaria muito tempo nessa condição. Mas eu segurei sua vida com a minha mão. Eu preservei o que estava quase desmoronando. E agora, eu te digo com toda a autoridade. Aquilo que te adoecia em silêncio está sendo quebrado agora. O ciclo de desgaste está sendo interrompido. E você vai começar a experimentar um renovo que não vem de medicamentos, mas da minha presença em você. Os sintomas que você ignorou por tanto tempo, as noites mal dormidas, a tensão acumulada, tudo aquilo que você achava normal porque fazia parte da sua rotina, não era normal. Era um alerta. E eu decidi agir. Mesmo quando você aceitou a dor como parte da vida, eu não aceitei isso para você. Eu te formei com um propósito, e sua existência tem mais peso do que você imagina. Há pessoas que só estão de pé porque você está de pé. E é por isso que hoje, sem rodeios, eu declaro cura.
Eu ordeno restauração. E nada nem ninguém poderá impedir o que eu já determinei. Você acha que foi esquecido? Você acredita mesmo que eu permitiria que a doença falasse mais alto que a promessa? A saúde que eu coloquei em você vai florescer novamente, porque este é o tempo do milagre urgente. Não amanhã, não no próximo mês. Agora. Há células sendo renovadas. Há órgãos respondendo a comandos invisíveis. Há um alinhamento entre seu corpo e o céu. Você está recebendo algo que não se compra, não se explica, apenas se vive. A intervenção direta do Criador sobre a criatura. Pare por um instante. Respire. Perceba que algo está mudando. Não é impressão. É manifestação. Você já não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir essa mensagem. Algo começou a se alinhar dentro de você, porque quando eu falo, o corpo obedece, a alma se aquieta, o espírito desperta, e essa dor que vem incomodando você há dias, eu estou dissolvendo agora. Esse medo que insiste em visitar sua mente durante as noites, eu estou calando agora. Você não vai adoecer como muitos da sua família adoeceram. Eu mudei a sentença. Enquanto você tentava sobreviver à rotina, eu estava preparando o inesperado. Há diagnósticos que pareceram definitivos, mas eu sou especialista em reescrever histórias. Há médicos que disseram, não tem mais jeito, mas eu digo, ainda não terminei. E não importa quantos anos passaram desde que os primeiros sinais começaram a aparecer, porque quando eu entro, o tempo se curva diante da minha voz. E se você achava que sua saúde estava em declínio irreversível, hoje você está conhecendo o poder do renovo divino. Eu estou soprando vida onde havia escuridão. Você já percebeu que quando a saúde começa a falhar, tudo ao redor parece desmoronar junto? A casa se torna mais silenciosa, as preocupações aumentam, e até os pequenos momentos de alegria parecem distantes. Mas eu sou aquele que restitui. E não apenas sua saúde física, mas também a saúde das suas emoções, dos seus relacionamentos, da sua fé. Porque eu sei o quanto você se desgastou tentando manter todos bem, enquanto por dentro você se sentia esvaziado. Hoje eu estou reabastecendo você com o que vem do alto. Energia renovada, paz restaurada, coração fortalecido. Você se acostumou a adiar o cuidado com você. Colocava todos em primeiro lugar. Filhos, filhas, parentes, amigos. E você sempre por último. Mas eu não te coloco por último. Eu te coloco nas minhas mãos. E é aí que tudo começa a mudar. Porque a partir de agora, haverá um novo ciclo em sua vida. Ciclo de honra. Ciclo de saúde. Ciclo de restauração. Pessoas vão olhar para você e não entender o que aconteceu. Vão tentar atribuir aos tratamentos as mudanças de hábitos, mas você saberá. Foi toque divino. Foi milagre visível. Foi o céu invadindo o natural. Ouça. Eu conheço os sinais. As dores que vinham e iam, as pressões nos ossos, a tontura constante, o esgotamento pela manhã, o peso que parecia se alojar em partes do corpo. Mas eu não vim apenas para aliviar sintomas. Eu vim para arrancar pela raiz aquilo que estava te adoecendo. E se havia algo espiritual infiltrado nisso, eu estou desmascarando agora. Porque ninguém toca em quem é meu sem consequência. Ninguém lança a palavra maldita contra quem eu abençoei. Eu sou sua proteção. E estou blindando você por dentro e por fora. Há coisas que você enfrentou calado. Não quis preocupar os outros. Suportou dores que vinham em ondas, sem reclamar. Mas eu vi. E o que você suportou em silêncio, eu recompenso com glória. Vai haver um antes e um depois dessa mensagem, porque este é o exato momento em que o céu tocou a terra e marcou sua história com um milagre. Pessoas que convivem com você vão notar a diferença, não apenas no seu semblante, mas na leveza que você começará a carregar. O que antes era angústia, agora será esperança. O que antes era peso no corpo, agora será liberdade no espírito. Você acha que eu permitiria que sua vida fosse consumida pela dor? Que os dias fossem definidos pela enfermidade? Jamais.
Eu te separei para algo maior. Há promessas que dependem da sua permanência. E não apenas de você estar vivo, mas vivo com qualidade, com saúde, com disposição, com coragem para recomeçar. Porque o tempo que está chegando não é de sobrevivência, é de abundância. E você vai sentir isso. Vai levantar com ânimo, vai voltar a sonhar, vai sair de casa sem medo do amanhã. Porque eu renovei a sua base. Eu te dei um novo fôlego. Não pense que é tarde demais. Eu sou o Deus que entra quando parece que não há mais tempo. Eu sou o Deus que cura mesmo depois que tudo foi tentado. Eu sou o Deus que remove o que é invisível, mas devastador. Hoje você não está apenas recebendo palavras. Você está sendo visitado pelo céu. O milagre está diante de você. Agora, e tudo o que te peço é: creia. Fique aqui. Ouça até o último segundo. Não permita que nenhuma distração te roube isso. Porque o que estou fazendo em você hoje é o início de um novo tempo que ninguém poderá apagar. Você não imagina o quanto o céu se moveu para este momento chegar. Desde que você começou a ouvir, algo dentro de você começou a responder, ainda que de forma silenciosa. O corpo sabe quando está sendo visitado por algo maior. A alma reconhece quando a presença divina toca aquilo que ninguém alcança. E agora, essa presença começa a ajustar o que estava desalinhado, cicatrizar o que estava inflamado, aquietar o que estava descompassado. Não é sensacionalismo, é intervenção direta, é cura que vem do alto. A partir de hoje, até o ar que você respira parecerá diferente. A opressão que te acompanhava durante os dias mais longos começa a perder força. A libertação acontecendo em áreas que você pensava não terem mais solução. Um milagre foi decretado a seu respeito, e o que era resistente começou a se curvar diante da palavra liberada. Você não será lembrado pela dor que sentiu, mas pelo testemunho que carrega. O céu agiu, e a sua história acaba de mudar de rumo. Isso não é um incentivo, é uma realidade. Enquanto muitos duvidaram, eu permaneci firme. Enquanto as vozes ao redor diziam que o tempo havia passado, eu preparava o tempo exato para tocar. Nenhum segundo foi desperdiçado, e o que parecia atraso era apenas o preparo. Agora que tudo se encaixa, você começa a sentir o coração aliviado, os pensamentos menos acelerados, a certeza de que algo poderoso está acontecendo. Não tente entender com a razão. Apenas permaneça, porque a paz que está te invadindo agora não é emocional. É espiritual. Você tem um papel nesta terra, e sua saúde faz parte desse plano. Não há propósito que se cumpra em meio à exaustão constante. Por isso, hoje, eu intervenho com amor, mas também com autoridade. Eu restauro o que parecia perdido. Eu reconstruo onde o tempo destruiu. E você vai perceber que as dores que voltavam ciclicamente começarão a desaparecer. O padrão está sendo quebrado. A fonte da enfermidade está sendo secada. O que tentava dominar sua vida está sendo expulso com força. É nesse exato momento que meu espírito sonda sua casa, não só seu corpo, mas também os ambientes. Há algo sendo purificado ao seu redor. O que te fazia adoecer dentro da própria rotina está sendo removido. Eu sou Deus de ordem, e onde minha presença entra, o caos não permanece. Essa presença agora está se instalando de forma definitiva. Você vai perceber até no seu sono. Vai descansar sem interrupções. Vai acordar sem aquele peso no peito. Porque eu sopro leveza onde o cansaço imperava. Deixe que essa palavra penetre. Não a trate como mais um conteúdo. É uma visita celestial, um resgate, um tempo de honra chegando para quem só conhecia o esforço. Eu te coloco de pé por completo. Não parcialmente. Não com limitações. Eu restauro a saúde, a vitalidade, o brilho nos olhos, a firmeza nas pernas, a paz no coração. Sua caminhada não termina aqui. Ao contrário, está apenas começando com mais força do que nunca. Eu te preparo para o novo, porque eu já estou nesse novo, esperando por você.
Você não será conhecido por fragilidade, nem marcado por limitações. Eu mesmo escrevo sua nova identidade, e ela é revestida de força. Não do tipo que vem do esforço humano, mas da fortaleza do meu espírito. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. O que antes causava medo, agora será superado com fé. E falando em fé, diga com autoridade nos comentários: eu tomo posse do renovo que Deus trouxe para mim. E declare com o coração: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Malaquias 4:2. Não subestime o que está acontecendo agora. À medida que você escuta, é como se suas células recebessem novas instruções. Há um mover divino liberando vitalidade onde havia esgotamento. Há uma unção de realinhamento. Cada parte do seu corpo começa a responder à voz que criou todas as coisas. E a mesma voz que disse, haja luz, está dizendo agora, haja saúde. Isso não é um ato simbólico, é real. E você já começou a sentir os efeitos disso, mesmo sem conseguir explicar. Aqueles exames que te deixaram inquieto já não têm a última palavra. O que te foi dito por médicos, relatórios e especialistas não pode anular o que eu declarei desde o princípio. Você nasceu para viver com plenitude. Sua saúde não será refém de estatísticas. Eu entro onde ninguém pode intervir. Eu reverto, eu limpo, eu restauro. Você verá os sinais com clareza. Sentirá a energia voltando, os sintomas sumindo, o corpo agradecendo a cada novo dia. O milagre foi liberado, e agora é só permanecer. Inscreva-se agora neste canal. Isso é mais do que um gesto de apoio. É uma forma de se manter ligado a essa fonte, onde minha voz continuará a ecoar sobre você. Ao se inscrever, você firma um compromisso com essa caminhada de fé, de renovação, de constância espiritual. Não deixe para depois. O que eu comecei aqui continuará, e você precisa estar conectado para receber tudo o que já está sendo liberado. Dê esse passo agora, porque esse é o seu tempo. Talvez você já tenha ouvido promessas antes e se frustrou, mas eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. O que eu falo, eu cumpro. E hoje você está sendo curado também da desconfiança, porque ao tocar sua saúde, eu toco também a fé que estava esmaecendo. O tempo da dúvida acaba aqui. O tempo da incredulidade é encerrado. Agora é tempo de confiar, de se levantar, de tomar posse, porque o que eu fiz em você será tão evidente que ninguém poderá negar. Os que convivem com você vão notar, vão perceber que há algo diferente no seu semblante. Não é apenas ausência de dor, é presença de paz, é força renovada, é espírito restaurado. E tudo começa de dentro para fora. Você já não é o mesmo. E quanto mais permanecer conectado à minha voz, mais se fortalecerá. É um novo ciclo que começa, e tudo ao seu redor começará a acompanhar esse movimento. Casa, trabalho, relacionamentos, tudo será afetado pela cura que você recebeu. Ouça, eu conheço o que você suportou sem falar, o que você não expressou para não preocupar ninguém. Mas o céu viu, e o céu agiu. Hoje eu te consagro para um novo tempo. Um tempo em que sua saúde será testemunho e sua voz será canal. Há pessoas que serão alcançadas só por estarem perto de você, porque você se tornou território de cura. Você carrega agora uma unção de restauração que vai se espalhar, naturalmente onde você for. E nada será como antes. Você verá orações respondidas através da sua própria vida. O que parecia distante começa a se materializar. Porque quando eu restauro alguém, não é apenas por misericórdia, é por missão. Eu levantei você para ser exemplo, para ser prova viva de que nada é impossível para o Deus que governa todas as coisas. O tempo da espera gerou maturidade, e agora é tempo de frutificar. Sua cura será ponte para muitos. O que eu fiz em você, farei através de você. Pode confiar. As crises que vinham mês após mês terão fim. O corpo que vivia reagindo com dores inexplicáveis entrará em harmonia.
A alma que oscilava entre esperança e desânimo encontrará firmeza. Você está sendo reorganizado por dentro. A química do seu corpo está sendo tocada. Sua mente está sendo desintoxicada de tudo que te pesava. E sua fé, que parecia frágil, agora floresce com autoridade. Você está em outro nível e continuará subindo. Declare com fé: Deus está agindo profundamente na minha saúde. Escreva isso com autoridade nos comentários. Deixe que o céu leia sua concordância, porque quando você declara, você estabelece, e quando você estabelece, o inimigo não consegue mais acessar. Esse é o tempo de blindagem espiritual, e ela começa na mente, porque pensamentos adoecidos produzem corpos adoecidos, mas pensamentos redimidos pela palavra trazem vida onde havia desgaste. Isso já começou a acontecer com você. Alguns sintomas que pareciam pequenos eram, na verdade, sinais de algo maior. Mas eu interceptei, antes que se tornasse algo irreversível. Eu entrei, reverti, limpei. Você não precisa mais conviver com aquilo que foi gerado por pressões externas. A inveja lançada, as palavras mal intencionadas, os olhares pesados. Tudo isso está sendo neutralizado. Nada vai prosperar contra quem eu protejo. Você está debaixo de uma cobertura que não falha. Você está sentindo algo novo aí dentro. Pode ser um calor leve, uma paz que não se explica, uma quietude que você não tinha há muito tempo. Isso é real. Não ignore. É a confirmação de que meu espírito está operando em você agora. E isso não vai parar aqui. Eu começo hoje uma obra contínua. Cada novo dia trará evidências da transformação. Seu corpo reagirá diferente. Sua energia vital aumentará. Sua esperança se tornará hábito. Você viverá em plenitude. Nada que te adoecia terá mais permissão para permanecer. Há uma limpeza acontecendo. Uma restauração progressiva. Os exames futuros vão atestar o que você já está sentindo. Mas o maior sinal será o que você vive no dia a dia. O simples prazer de levantar sem dor. A gratidão ao fazer tarefas simples. A liberdade de caminhar sem medo. Eu estou te devolvendo o que o tempo tentou tirar. Eu restituo com excelência. E te coloco à frente da própria história. Enquanto o mundo gira lá fora, aqui dentro, algo eterno está sendo escrito. Você está sendo marcado com um toque que muda destinos. O toque que não apenas cura, mas consagra. O toque que não apenas alivia, mas transforma. O toque que não apenas responde à oração, mas inicia um novo ciclo. Guarde isso no coração. O que eu fiz hoje será lembrado por gerações, porque o seu milagre é também uma semente, e dela brotarão testemunhos que jamais serão apagados. Eu não te permiti chegar até aqui apenas para ouvir palavras bonitas. Eu te trouxe porque havia algo urgente para ser liberado em sua vida. E agora que você já foi tocado, agora que seu espírito já responde à minha voz, é tempo de manter-se firme. O toque que liberei hoje é semente de um tempo novo, mas essa semente precisa ser cultivada com fé, constância e obediência. Não deixe que o velho ritmo roube o que eu estou construindo. Há um caminho novo se abrindo, e ele começa em você. Você já sentiu que as forças estavam se esgotando, como se cada dia exigisse mais do que você podia oferecer. Não era só físico, era uma pressão espiritual tentando sufocar a sua capacidade de sonhar, de sorrir, de se mover com liberdade. Mas eu te alcancei no ponto exato em que você estava prestes a parar. Meu amor te sustentou quando os recursos já não bastavam. E agora, o que antes era apenas sobrevivência será testemunho. Um novo vigor vindo direto do trono já habita em você. Eu permiti que esse vídeo chegasse a você como resposta. Você não buscava mais uma mensagem. Você ansiava por um sinal claro de que não estava só. Então eu dei mais que um sinal. Dei um toque, uma marca, um renovo. E é esse renovo que vai te conduzir daqui para frente. Enquanto muitos olham para a aparência, eu olho para dentro. Vi o quanto sua alma gritava por descanso, por cura, por paz. Por isso, mesmo sem aviso, eu invadi com graça e transformei o que parecia imóvel.
Essa transformação que começou dentro vai alcançar tudo ao seu redor. É inevitável. O ambiente da sua casa vai mudar. A maneira como você lida com as dores vai mudar. E até as reações do seu corpo diante das pressões diárias já começaram a responder ao meu toque. Nada do que fiz em você é superficial. É profundo. É duradouro. É eterno. Você foi ativado para um tempo de autoridade espiritual. Por isso, proteja o que recebeu. Cuide com zelo. E alimente essa nova estação com minha presença. Enquanto o mundo tenta acelerar tudo, eu te ensino a permanecer. Porque milagres de verdade não nascem na pressa, nascem na constância. E é exatamente por isso que te chamo a caminhar mais perto. Se essa mensagem tocou o mais íntimo da sua alma, inscreva-se agora. Não para seguir um canal, mas para manter viva essa conexão entre o que estou fazendo em você e as próximas palavras que eu ainda vou liberar. Não se desconecte. Há mais sendo liberado a cada dia. Declare com fé nos comentários: minha saúde está alinhada com o céu. Escreva isso como quem sela um pacto com a vida, como quem compreende que esse momento não pode ser desperdiçado. E ouça com atenção. Certamente que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Isaías 53:4. Essa verdade não é apenas teológica, é prática, é presente. É o que está se cumprindo agora mesmo em você. A cura já foi conquistada. Você apenas está tomando posse. Aqueles que duvidaram verão o quanto você foi tocado, não por causa de grandes manifestações, mas pela leveza com que você vai passar a viver. Cada pequeno gesto carregará uma paz que excede entendimento. Cada novo amanhecer será um lembrete de que algo mudou. E mesmo que venham dias desafiadores, você terá certeza de que não caminha mais só. Eu sou sua base. Eu sou seu socorro. E mesmo quando parecer que nada está acontecendo, o céu continuará trabalhando por você. Há realinhamentos sendo feitos agora, em sua corrente sanguínea, nos seus pensamentos, em sua postura diante da vida. Tudo está sendo harmonizado, porque eu sou Deus de equilíbrio. Eu não te levantei para viver oscilando entre dias bons e ruins. Te levantei para estabelecer um ritmo novo, um compasso de saúde, de estabilidade emocional, de firmeza espiritual. Você sentirá isso cada vez mais, porque o toque que eu liberei hoje tem continuidade. Ele cresce, ele se espalha, ele transforma. Os pesos que carregava sem perceber estão sendo removidos. As dores que você normalizou estão sendo desativadas. A sensação de cansaço constante mesmo depois de dormir está sendo substituída por energia real. Porque eu te chamei para viver com excelência. Sua saúde importa. Sua disposição importa. Seu bem-estar não é luxo. É parte da promessa. Quando eu cuido do seu corpo, também cuido do seu destino. E eu cuido por completo. Não deixo área alguma esquecida. Você vai perceber que até as emoções que você não conseguia nomear estão sendo organizadas. A ansiedade já não vai dominar suas decisões. A angústia disfarçada de preocupação vai perder espaço. Há um espírito de paz te envolvendo agora. E essa paz vai trazer alívio até para dores que pareciam físicas, mas eram emocionais. Porque quando eu restauro com detalhes. Não te deixo pela metade. Tudo que estava desalinhado começa a se endireitar com a minha palavra. Há uma promessa sendo ativada agora. Algo que você ouviu no passado, mas que parecia adormecido. Eu te digo, não está esquecido. Está em pleno cumprimento, e sua saúde restaurada será a base para o cumprimento completo do que eu falei. Porque não há como viver plenamente o que eu planejei, enquanto o corpo clama por socorro. Por isso, eu cheguei antes do colapso, cheguei antes do ponto de ruptura, e coloquei cura onde havia desgaste, coloquei vida onde havia esgotamento. Você verá a diferença até nos pequenos gestos. Coisas que antes exigiam muito esforço serão feitas com naturalidade. E esse novo ritmo vai impactar toda a sua casa. Porque quando um é curado, todos ao redor sentem o reflexo. A cura é contagiante. A restauração transborda.
E onde você andar, a atmosfera vai mudar. Porque eu te tornei um portador da minha presença. E onde minha presença está, a saúde floresce. Os ambientes pesados se dissipam. E a alegria começa a retornar. Muitas vezes você colocou as necessidades dos outros à frente das suas. E isso te enfraqueceu. Mas eu não te acuso por isso. Eu te honro. E por isso mesmo, eu decidi te fortalecer. Você vai continuar cuidando, mas agora com vigor. Vai continuar servindo, mas agora com sabedoria. Porque eu te dou não só a cura, mas também discernimento. Você vai entender os limites. Vai saber quando parar, quando descansar, quando dizer não. Porque eu quero você bem, vivo, presente, inteiro. Permaneça atento ao que está sentindo agora. Porque o que começa como um alívio leve, será em breve um testemunho visível. Você vai poder dizer, foi ali que tudo mudou. E isso se tornará marco, uma memória viva do dia em que o céu te visitou. Guarde isso. Nada do que está acontecendo é emocional apenas. É espiritual. É eterno. E quanto mais você crer, mais rápido verá os frutos. A fé não acelera o tempo. A fé acessa o que já foi liberado. E o milagre já está no seu caminho. Você pode ter começado esse dia como mais um, mas está terminando com um marco eterno. Isso é o que eu faço. Eu entro sem avisar, mas nunca sem propósito. Eu ajo em silêncio, mas os resultados são estrondosos. Você será surpreendido nos próximos dias. Há exames que mostrarão resultados inesperados. Há dores que não voltarão. Há noites de sono profundo. E acima de tudo, a paz. Aquela que o mundo não pode dar. Aquela que é só minha. E eu decidi colocar em você. O tempo da resistência acabou. Agora é tempo de fluir. Tempo de se permitir viver leve. De se permitir recomeçar. O toque que você recebeu não veio para impressionar. Veio para restaurar. E tudo que é restaurado em mim não volta a quebrar. Porque eu fortaleço o que conserto. Eu sustento o que levanto. E você está agora em um terreno novo. Uma nova estação, onde o que antes te prendia já não tem mais poder. O ciclo de fragilidade terminou. O ciclo de fortaleza começou. Diga com autoridade: o renovo de Deus está ativo em mim. Escreva isso nos comentários como selo, como uma declaração pública do que você já recebeu. Não tenha medo de declarar o invisível, porque a fé é justamente isso: dar voz ao que ainda não se vê, mas já se possui. E eu estou respondendo essa voz agora. E o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5,10. Enquanto você lê, algo segue sendo ativado. Porque a minha palavra não para quando termina uma frase. Ela continua agindo, curando, libertando. Até quando você se deitar hoje, haverá algo diferente. A forma como o corpo relaxa, como o pensamento desacelera, tudo será um sinal. E quando acordar, terá a certeza: eu estive com você, e estarei todos os dias, porque o que eu comecei, eu mesmo vou completar, até que você seja a prova viva de que ainda há milagre, ainda há cura, ainda há renovo. Você está atravessando um momento que o mundo jamais compreenderá com precisão, porque aquilo que eu opero dentro de você vai além da carne e do osso da ciência. Eu estou tocando as raízes do que te enfraquecia. Estou apagando registros de dor, traumas silenciosos, memórias que adoeciam o corpo mesmo sem ferir a pele. Nada do que você passou foi em vão. Cada lágrima que ficou presa, cada sentimento que engoliu para não preocupar ninguém, tudo está sendo visitado agora pela cura do alto. As promessas que pareciam adormecidas estão sendo reativadas dentro de você. A saúde é a chave de acesso para o novo tempo que já começou. E mesmo que ainda existam sinais físicos ou desconfortos momentâneos, não se assuste. Isso não é retrocesso. É o corpo se ajustando àquilo que o espírito já declarou. Acredite, nada será como antes.
Você viverá de maneira mais plena. Sentirá prazer nas tarefas mais simples. Caminhar, respirar, descansar, tudo será um ato de adoração renovada. Quantas vezes você seguiu mesmo sem forças? Quantas vezes se obrigou a sorrir para manter todos firmes ao seu redor? Mas eu conheço os bastidores. Eu vi quando o medo bateu à porta durante a madrugada. Eu vi quando o corpo avisava que não aguentava mais, mas a responsabilidade te impedia de parar. Por isso eu vim. Por isso desci com poder sobre o seu hoje. Porque o milagre que te entreguei não é apenas físico, é estrutural, é base para um novo estilo de vida. O que antes era apenas suportar, agora será viver. E viver com plenitude. Não se trata apenas de não ter dor, mas de experimentar paz. Aquela que invade sem aviso. Aquela que se estabelece mesmo em meio aos barulhos da rotina. Você vai conseguir respirar fundo de novo. Vai caminhar com confiança. Vai tomar decisões sem medo de desmaiar no meio do caminho. Eu te libertei da prisão do cansaço. E onde havia esgotamento, agora há um renascimento. Perceba o quanto o seu coração está mais leve. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você foi tocado. E quando eu toco, tudo começa a se alinhar ao meu tempo. Você vai notar isso até nos exames futuros. Os índices que estavam alterados vão se regular. O que parecia crônico será revertido. Porque eu sou especialista em mudar diagnósticos. O que o homem chama de impossível, eu chamo de oportunidade. E você está prestes a viver uma sequência de comprovações do que eu já liberei. Continue comigo. Isso não termina aqui. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça agora. Porque eu ainda tenho muito a liberar. E é por aqui que muitas das confirmações chegarão. Não é apenas sobre conteúdo. É sobre constância espiritual. É sobre manter viva essa chama que acendeu dentro de você. É sobre alimentar sua fé com o que realmente transforma. Inscreva-se e prepare-se. As próximas palavras serão sementes para manter seu milagre em movimento. E se essa mensagem está tocando lugares que você não conseguia expressar, escreva agora nos comentários. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Isso é mais que um gesto simbólico. É uma aliança verbal. É você testemunhando com fé. Porque está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A revelação chegou até você porque você clamou, mesmo em silêncio, e a resposta chegou vestida de cura. Você não será lembrado pela enfermidade que enfrentou, mas pela coragem com que atravessou esse tempo. E mais do que coragem, será lembrado pelo favor que recebeu. O toque que você experimentou rompeu ciclos antigos, inclusive ciclos hereditários. Há doenças que seguiram gerações, mas em você, esse padrão foi interrompido. Porque eu decidi fazer algo novo. E o novo de Deus não se ajusta aos limites do passado. Ele rompe, ele renasce, ele liberta. Lembre-se de como era difícil cumprir até as tarefas simples. O cansaço que não passava. A sensação de que algo estava errado mesmo sem diagnóstico. Aquilo não era invenção. Era o corpo sinalizando que precisava de ajuda. Mas agora você está sendo refeito. As células estão sendo reprogramadas. O sistema imunológico está sendo fortalecido. Eu estou ativando reservas de energia que estavam adormecidas. Você vai perceber isso dia após dia. E tudo começará a fazer sentido. O recomeço que você esperava chegou de forma silenciosa, mas poderosa. Não foi em uma multidão. Não foi em um hospital. Foi aqui, nesse encontro entre a minha voz e o seu coração. Você vai lembrar dessa noite, desse dia, desse instante. Vai lembrar como estava antes de ouvir e como se sentiu depois. Porque isso marca. Cura verdadeira sempre marca. Não no corpo apenas, mas na alma. Você está recebendo uma assinatura de renascimento. E nada poderá apagar esse selo. E mesmo que venham pensamentos tentando questionar, saiba disso. Não é ilusão, é real. Eu não vim te comover. Eu vim te transformar. Eu não te dei sensações. Eu te entreguei presença. E a minha presença cura.
Você já não está mais na condição anterior. O ciclo da vulnerabilidade excessiva terminou. Eu te reposicionei em autoridade. Você agora anda com identidade curada, com emoções reguladas, com espírito restaurado. Esse é o plano completo. Quantas vezes você teve medo de cair na frente dos outros? Medo de desmaiar, de precisar de socorro, de ser um peso para quem ama. Mas eu te tirei dessa angústia. Eu removi esse fardo. Você vai caminhar com leveza, sem sobressaltos, sem temor. Eu te libertei da sombra da insegurança. Não precisará mais calcular cada passo com receio de adoecer no meio do caminho, porque agora você está sob a sombra das minhas asas, e quem caminha coberto, caminha em paz. Mesmo que ninguém perceba o que está mudando dentro de você, eu percebo, e em breve todos verão. O semblante vai dizer, a voz vai carregar firmeza, a postura vai expressar equilíbrio, porque eu estou curando inclusive o que os olhos não veem. Emoções desorganizadas, medos que te limitavam, reações automáticas de autodefesa, tudo está sendo tocado. Essa restauração é total. Eu não deixei nada para trás. Meu toque foi profundo. E você está diferente. Você já sentiu o corpo reclamar até dos pequenos esforços, como se as energias não fossem suficientes nem para as tarefas do dia. Mas hoje, algo diferente começou. Você sentirá isso ao acordar, ao se mover, ao respirar. Sua mente vai parar de antecipar catástrofes, porque quando o espírito é curado, o corpo acompanha. E agora você carrega um comando novo, o comando da fé viva. Isso reorganiza tudo. Isso te reconstrói sem remendos. Isso te devolve à origem. Mantenha-se neste ritmo. A cada novo dia, um novo nível será alcançado. E você verá a diferença até nos detalhes mais cotidianos. Subir escadas, arrumar a casa, andar no mercado. Tudo será feito com nova leveza. Não porque você está se esforçando mais, mas porque eu retirei o que te pesava por dentro. A saúde começa na alma, e a sua foi curada. O reflexo virá nos músculos, na pele, nos ossos, nas decisões. Você vai reconhecer o milagre até nos silêncios. E mesmo que os dias sejam corridos, encontre tempo para se lembrar dessa promessa. Volte aqui sempre que sentir necessidade. Ouça novamente. Alimente sua fé, porque a fé precisa de alimento para crescer. E essa palavra é pão para sua jornada. É refrigério para os dias difíceis. Não deixe que a rotina apague o que eu escrevi em seu corpo e em sua alma. O toque que você recebeu é eterno. Mas a consciência disso precisa ser mantida acesa com intencionalidade. Eu não te curei apenas por amor, curei também por propósito. Há coisas que você fará a partir de agora que jamais faria sem essa intervenção. Você precisava estar inteiro para abraçar o novo que vem aí. E eu te entreguei o preparo. Agora é tempo de se levantar, de sair daquela zona de sobrevivência e começar a prosperar em todas as áreas. Porque saúde também é porta. E você acabou de atravessar por ela. A porta da liberdade que só o céu pode abrir. Seu coração vai bater mais tranquilo. A insônia vai dar lugar ao sono reparador. Os pensamentos confusos vão se alinhar. A concentração que havia se perdido voltará. Tudo está voltando ao lugar. E o que parecia comum será extraordinário. Porque viver com paz, com saúde e com plenitude é um presente que poucos valorizam até perder. Mas você entendeu o valor. E por isso foi alcançado. Eu preservei sua vida. E agora vou te fazer florescer onde antes só havia cansaço. Não subestime os pequenos sinais. Cada melhora, cada alívio, cada instante de equilíbrio são confirmações de que algo maior foi liberado. O céu não age pela metade. Eu não mudo uma parte da sua história. Eu reescrevo tudo. Com perfeição. Com detalhes. Com amor. O toque que você recebeu agora se transforma em movimento. E esse movimento não será interrompido. Ele vai te conduzir para águas mais profundas, para dias mais leves, para uma saúde que carrega propósito. Diga agora com ousadia: minha vida está sendo alinhada com o céu.
Escreva isso nos comentários com fé, porque sua palavra tem poder. O que você declara cria raízes, e eu honro os que se posicionam. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Salmos 84, 5. Você está no caminho certo, e agora, com corpo e alma restaurados, viverá a promessa como nunca antes. E nada, absolutamente nada, poderá te parar. Você não faz ideia do quanto o céu se inclinou para ouvir seus silêncios, porque muitas vezes o corpo grita aquilo que a alma não tem forças para dizer. E eu conheço bem esse grito mudo. Eu entrei onde nem você mais conseguia alcançar. Toquei na fonte da dor, naquela área tão antiga que já parecia parte da sua identidade. Mas eu não te criei para conviver com dores eternas. Te formei para ser livre, inteiro, saudável. E hoje, essa verdade começa a florescer dentro de você. É importante que você entenda: cura não é um evento, é um caminho. E agora você está trilhando esse caminho comigo. Um passo de cada vez, uma decisão após a outra, até que a transformação se torne seu novo normal. E mesmo que ainda existam dias difíceis, o processo não para. Porque quem eu toco, eu sustento. E o sustento que eu te dou não depende de ambiente, nem de circunstância. Depende apenas da sua permanência na minha voz. E você está ouvindo. Haverá dias em que o corpo parecerá esquecer o que viveu, e você vai se perguntar como algo tão pesado desapareceu. Isso é graça. Isso é meu favor te envolvendo de tal maneira que até as memórias dolorosas se transformam em testemunho. Você não vai mais reviver os mesmos ciclos, porque eu quebro o padrão hoje. Aquele retorno constante das mesmas dores, a repetição das mesmas crises. Tudo isso se encerra aqui, porque eu declarei um novo tempo sobre você. O que eu fiz não é temporário, não é um alívio momentâneo. É uma restauração que segue expandindo, alcançando áreas que você nem sabia que estavam adoecidas. À medida que você caminha, vai sentir partes suas sendo despertadas, a esperança voltando, a disposição surgindo nos lugares onde só havia cansaço. O apetite pela vida será diferente, porque quando a alma é tocada, até o corpo começa a responder com alegria. E você sentirá isso com profundidade. Eu não olho para os seus sintomas. Eu olho para o seu propósito. E por isso mesmo decidi te visitar agora. Porque havia coisas que dependiam do seu recomeço para se cumprirem. Você ainda não viu tudo. Ainda não tocou o que está por vir. Mas o caminho já está aberto. Cada passo daqui para frente será um movimento em direção ao destino que preparei. Você não está apenas curado. Está realinhado, posicionado, reconectado com o plano original. Agora, se essa mensagem chegou até você e te fez sentir algo novo, algo que nenhuma outra palavra conseguiu gerar, inscreva-se neste canal agora. Isso é parte do seu compromisso com a continuidade daquilo que o céu começou. É como manter a chama acesa. É como dar um sinal ao mundo espiritual de que você não quer voltar atrás. Inscreva-se e continue recebendo o que vem de mim, porque eu ainda tenho muito para te entregar. E se sua fé foi ativada de forma especial, escreva aqui nos comentários: estou vivendo um tempo de cura e realinhamento com Deus. Declare isso com convicção, porque quando você verbaliza, você consolida no Espírito. E como está escrito, Ele envia a sua palavra, e os sara, e os livra daquilo que lhes é mortal. Salmos 107, 20. Essa palavra chegou com esse propósito: curar, livrar, reorganizar o que estava se perdendo. E você está vivendo exatamente isso agora. Se você observar bem, perceberá que até sua respiração está mais leve, que há menos tensão nos ombros, que sua mente desacelerou. Nada disso é coincidência. É fruto da presença que desceu sobre você. Uma presença que reorganiza, que purifica, que fortalece. Aquilo que era constante e desconfortável vai começar a sumir. Dores que sempre apareciam em momentos específicos vão cessar.
Porque eu fechei a porta que dava acesso à enfermidade. Você sentirá um senso de liberdade tão novo que vai se emocionar ao perceber que, finalmente, está livre de prisões invisíveis. Eu desativei os gatilhos, os padrões emocionais que levavam seu corpo a reagir com dor e desequilíbrio. E mais do que isso, eu te dei autoridade sobre a própria saúde. A partir de agora, sua palavra terá peso. Quando você declarar cura, ela virá. Porque você se tornou lugar de milagre. Você carrega em si a marca do toque divino. Eu não deixei nada pela metade. O que toquei será renovado por completo. Isso significa que até mesmo os detalhes do seu corpo, aqueles sinais sutis que você achava normais, estão sendo tratados. Você vai perceber mudanças discretas, mas poderosas. Pequenos indícios de que o processo já está em andamento. E cada evidência será um lembrete de que a promessa não falha. Porque quando eu inicio uma obra, eu a sustento com minha fidelidade até o fim. A força que você receberá não servirá apenas para você mesmo. Ela será derramada sobre aqueles que dependem de você. Pessoas próximas sentirão o reflexo do seu renovo. E até aqueles que não entendiam seu cansaço, agora verão a diferença. Porque eu faço questão de tornar pública a minha intervenção. A cura não ficará escondida. O mundo verá. E o seu testemunho será ponte para muitos que ainda esperam. Você se tornará a prova viva de que o impossível se dobra diante do céu. Você se acostumou a ser suporte para os outros, mesmo quando estava frágil. Mas agora será diferente. Agora você terá energia para apoiar sem se anular, para ajudar sem se esgotar. Eu te capacito para ser fonte de equilíbrio e não mais de desgaste. E quando alguém olhar para você e perguntar de onde vem tanta disposição, você saberá responder: vem de Deus que restaurou o que parecia acabado. Essa resposta não será teoria, será sua verdade encarnada. A cada novo amanhecer, você sentirá como se estivesse recomeçando. A rotina deixará de ser um fardo e passará a ser oportunidade. O simples levantar da cama terá outro sentido. Você já não acordará no limite, mas com reserva de forças. E esse vigor será combustível para os sonhos que você deixou guardados, porque não basta apenas sobreviver. Eu te chamei para viver com abundância, para realizar, para inspirar, para multiplicar vida ao seu redor. E agora eu digo: não caminhe sozinho nessa jornada. Se essa mensagem está te alcançando, inscreva-se agora neste canal. Não é por formalidade, mas por necessidade. Essa conexão manterá viva a chama que acendeu dentro de você hoje. Cada palavra que ainda liberarei será alimento para sua fé, e a fé é o que sustentará a continuidade do milagre. Não adie essa decisão. Inscreva-se e permaneça atento ao que eu estou construindo dentro e fora de você. Escreva também com convicção nos comentários: eu estou vivendo a restauração completa que Deus decretou para mim. Essa declaração tem poder. É você concordando com o céu, selando o que já foi iniciado. Porque a palavra diz: eis que trarei saúde e cura. Os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias 33:6. Essa promessa não é distante, é sua. E ao declarar, você ativa ainda mais o processo que já começou a se manifestar em você. Lembre-se de que as mudanças começam de dentro para fora. Não espere apenas sinais externos. Perceba a calma que já se instalou em seu coração. Note a clareza em seus pensamentos. Isso também é cura. Isso também é milagre. Porque eu não apenas toco órgãos ou tecidos. Eu reorganizo a vida como um todo. E à medida que você se entrega a essa nova realidade, tudo o que antes era confuso começa a se alinhar. Eu sou Deus de ordem, e a ordem já chegou. Até sua voz carregará nova autoridade. Pessoas vão perceber firmeza em suas palavras. O que antes soava como cansaço será substituído por convicção. E essa convicção não virá de você, mas da obra que eu fiz em você. A saúde restaurada se refletirá em coragem. Você terá ousadia para tomar decisões que antes adiava,
para enfrentar situações que antes temia. Porque eu não só curei seu corpo, eu curei sua postura diante da vida. E isso mudará tudo. O que antes era rotina desgastante, agora será terreno fértil para realizações, porque onde antes faltava energia, agora haverá criatividade. Onde antes havia apatia, agora haverá entusiasmo. Eu estou devolvendo não apenas força, mas propósito. A saúde restaurada não é um fim em si mesma. É meio para que você viva plenamente o destino que tracei. E ao andar nesse caminho, você será surpreendido por portas que se abrirão diante de você. O tempo que você achava perdido não está perdido. Eu sou capaz de restaurar até o tempo. Vou te dar vigor para viver experiências que pensava não serem mais possíveis. Você verá que ainda há muito por viver, muito por construir, muito por sonhar. Não limite sua vida àquilo que foi até agora. Eu abri diante de você uma estrada nova, pavimentada com graça, sustentada pelo meu amor. Caminhe sem medo, porque quem cura também conduz. Você se sentirá livre até nos pequenos detalhes. Respirar, caminhar, levantar os braços, tudo será diferente, porque cada movimento será carregado da consciência de que você foi tocado. O milagre não será esquecido, ele se tornará parte da sua identidade. E cada vez que lembrar do que recebeu, um novo impulso surgirá. A gratidão será combustível diário, e essa gratidão transformará até os dias comuns em celebração. Você viverá com alegria verdadeira. Não se surpreenda se até o seu semblante mudar. Eu coloco brilho nos olhos, leveza no rosto, serenidade na expressão, porque o corpo reflete o que acontece no espírito. E o seu espírito foi restaurado. Pessoas vão notar essa diferença sem que você precise dizer nada. E essa diferença será testemunho silencioso. Você será carta viva, lida e reconhecida por todos, de que Deus ainda faz milagres, ainda cura, ainda renova. Você se tornará sinal visível do invisível. Até mesmo os relacionamentos serão curados através dessa obra. O desgaste que a dor causava nas suas interações será substituído por harmonia. Você terá paciência renovada, carinho multiplicado, compreensão mais profunda. Porque quando eu restauro alguém, eu restauro também sua capacidade de amar. E você será canal desse amor. O ambiente que antes era pesado se tornará lugar de descanso. A cura não ficará apenas em você. Ela se espalhará. A cada passo, eu estarei contigo. Não há risco de recaída quando eu sustento. Você pode descansar nessa certeza. O milagre que entreguei não depende da sua força, mas da minha fidelidade. E eu sou fiel. Se em algum momento você duvidar, volte a esta palavra. Relembre o que eu disse. Reviva o toque que recebeu. Isso manterá sua fé firme, porque a fé é o elo que conecta o invisível ao visível. E essa fé já está em movimento em sua vida agora. Eu sei que você já tentou acreditar em mudanças antes e se frustrou. Mas desta vez não é você tentando, é eu agindo. E quando eu ajo, nada pode impedir. Nem circunstâncias, nem diagnósticos, nem opiniões. O que eu decidi permanece. O que eu liberei já está ativo. O seu papel é apenas permanecer. Confiar. Se alinhar. Porque a obra já foi feita. O que virá agora são apenas os frutos, visíveis e palpáveis, de um milagre que nasceu no invisível. Você verá a diferença até nas horas em que estiver sozinho. Aquela solidão pesada que parecia drenante já não terá espaço, porque a minha presença te preencherá. Mesmo no silêncio, você saberá que não está só, e essa certeza fortalecerá sua saúde mental, emocional e espiritual. Tudo isso se refletirá no corpo. Você viverá com plenitude, não como quem apenas existe, mas como quem desfruta. Porque eu te curei para que você viva abundantemente. Eu não curei apenas para te livrar da dor, mas para te mostrar que ainda tenho planos maiores. E você vai ver esses planos se cumprirem diante dos seus olhos.
Cada promessa se tornará realidade. Cada palavra que parecia distante ganhará forma. A saúde é o início, mas o destino é grandioso. Eu estou te preparando para viver além do que pediu, além do que sonhou. Porque a minha bondade não se limita à sua expectativa. Ela transborda em abundância. E cada vez que você lembrar desse toque, lembre também: foi amor que te curou. Foi cuidado que te restaurou. Foi graça que te levantou. Nada disso foi por acaso. Tudo foi parte de um plano eterno para te fazer experimentar a vida como ela realmente deve ser vivida. Eu celebro com você essa nova fase, porque eu não apenas te curei, eu te dei um novo capítulo. E este capítulo será escrito com saúde, paz, esperança e plenitude. O toque que você recebeu não é apenas sinal de restauração, mas de inauguração de uma nova fase. Eu removi os limites que a dor impunha, e agora você verá horizontes mais amplos diante dos seus olhos. A vida não será mais contada em dias de cansaço, mas em experiências de plenitude. Você vai provar da liberdade de acordar com vigor, de dormir em paz, de sorrir sem medo. Cada detalhe da sua rotina será reflexo da obra completa que iniciei em você. Eu já havia sonhado com este momento antes mesmo de você perceber a necessidade. O que parecia apenas um pedido desesperado era, na verdade, resposta a algo que já estava preparado. Meu amor não age por acaso. Ele age no tempo certo, no instante perfeito. E agora, o tempo chegou. Você foi escolhido para viver essa restauração. O que antes era uma esperança tímida, agora se transformou em realidade sólida, marcada pela minha presença constante. As marcas do sofrimento não definem quem você é. Elas foram apenas sinais do quanto resistiu até chegar aqui. Mas agora, elas se tornam cicatrizes de vitória. Não mais símbolos de dor, mas lembretes de superação. Eu te reescrevi. E ao olhar para trás, você não verá apenas a enfermidade, verá o cuidado que nunca faltou. Verá a mão que sustentou, a voz que guiou, a presença que jamais se afastou. Cada lembrança se tornará testemunho vivo da minha fidelidade. Não olhe para a restauração como se fosse algo pequeno. Valorize cada detalhe. A energia que volta, o apetite que retorna, a disposição que floresce. Isso não é acaso, é cumprimento da promessa. Eu sou o Deus que trabalha nas pequenas e nas grandes coisas. Eu sou aquele que te surpreende na simplicidade do cotidiano. Ao perceber a mudança, exalte o meu nome. Ao notar o progresso, celebre. Porque cada avanço é prova de que eu estou em movimento dentro de você. Há um brilho novo em seus dias. Até os lugares onde antes havia desânimo, agora se tornam territórios de esperança. O ambiente da sua casa começa a refletir a paz que coloquei dentro de você. Os relacionamentos são curados pelo reflexo da sua transformação. Eu sou aquele que age de forma integral. Quando toco, toco em tudo. Nada fica de fora. E é por isso que você perceberá mudanças não apenas no corpo, mas na mente, no coração e ao seu redor. Eu sei que você já havia tentado acreditar em outros momentos e temeu se frustrar. Mas esta não é uma promessa humana. É palavra do próprio Criador. Não depende de esforço seu, mas da minha fidelidade. Eu sustento o que começo. Eu firmo o que declaro. E o que declarei sobre você não pode ser revogado. Você está vivendo um divisor de águas, e a partir daqui, tudo se transformará em evidência de que eu ainda sou Deus que cura. Se você deseja continuar recebendo o que o céu tem reservado, inscreva-se agora neste canal. Não é apenas sobre ouvir uma mensagem, é sobre permanecer ligado a uma fonte viva que vai nutrir sua fé. Esse simples gesto de inscrição será um ato de compromisso com aquilo que eu já iniciei em você. Não adie. Tome essa decisão agora e mantenha-se alinhado com tudo o que ainda vou derramar sobre a sua vida. E se você sente a certeza de que está vivendo esse tempo novo, declare nos comentários: a promessa de Deus está se cumprindo em mim. Escreva como testemunho, escreva como selo, porque está escrito:
pois eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa palavra não é distante, é sua. Está se materializando neste exato instante. A partir de agora, você não apenas viverá a cura, mas aprenderá a sustentar a saúde pela fé. A cada escolha, a cada decisão, você terá sabedoria vinda de mim. Não será mais guiado por medo, mas por confiança. Não será dominado pela dúvida, mas pela certeza. O equilíbrio será sua nova base. Você viverá com consciência de que carrega em si a marca da minha presença. E isso fará toda a diferença nos seus dias. Você se surpreenderá ao perceber que coisas que antes drenavam sua energia não terão mais espaço. Eu fechei as brechas que permitiam o desgaste. Eu cortei os acessos que sugavam sua vitalidade. Agora você vive protegido, cercado pelo meu cuidado. Não haverá retrocessos quando você se mantiver conectado a mim. Porque a obra que iniciei é contínua e cada dia trará uma nova confirmação. A cura que dei é permanente e você verá isso em cada detalhe. Não permita que o medo roube a alegria do que já está acontecendo. Eu te dei motivos reais para sorrir. Eu te dei provas concretas de que estou agindo. Creia, celebre, avance. O futuro já não será repetição de dores antigas. Será espaço para conquistas novas. O que parecia estar distante está se aproximando. O que parecia impossível já começou a ser realidade. Você está andando em território restaurado. E esse território é seguro, firme e eterno. O que mais eu amo em você é a capacidade de permanecer, mesmo quando tudo parecia perdido. E é justamente por essa persistência que hoje você está colhendo. A fé que parecia pequena foi suficiente para abrir espaço para o milagre. E agora essa fé crescerá. Ela se tornará alimento diário. E quanto mais você exercitar, mais forte ficará. Porque a fé não é apenas chave, é também combustível. E é isso que fará você se manter firme no caminho da plenitude. Os sinais já estão visíveis. Você está mais leve, está mais sereno, está mais disposto. Isso é apenas o começo. Cada dia trará novas evidências. A cada passo, você perceberá que está sendo renovado. O que antes era rotina cansativa se transformará em oportunidades de agradecer. O que antes era peso se tornará leveza. Você descobrirá que não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou muito mais do que esperava. Ganhou uma nova vida, repleta de possibilidades. Não tema os olhares de quem não entende o que você está vivendo. Alguns duvidarão, outros questionarão. Mas você não precisa provar nada. Sua vida falará por si. Seu testemunho será incontestável. Porque não se trata de emoção passageira, mas de milagre real. Eu te levantei diante de todos para que a minha glória fosse vista. E não há como negar o que eu estou fazendo. Sua existência será prova viva de que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você verá até as estações da vida com novos olhos. O tempo que antes parecia cruel, agora se tornará aliado. Cada fase terá sentido. Cada ciclo trará aprendizado. Porque você está curado para viver plenamente, não apenas para existir, mas para florescer em todas as áreas. Eu sou o Deus que transforma pranto em dança, tristeza em alegria, fraqueza em força. E agora você carrega essa verdade dentro de si. Não há volta. O milagre já é parte de quem você é. Lembre-se, não se trata apenas de um corpo saudável, mas de uma vida inteira transformada. A saúde que você recebeu é ponte para realizações maiores. Ela te habilita a cumprir o propósito pelo qual foi criado. Ela te dá base para alcançar novos sonhos. Eu não curei apenas para aliviar, curei para expandir. E você verá portas se abrindo diante de você que antes pareciam inalcançáveis. A restauração abriu caminho para o extraordinário. Você está entrando em uma fase de colheita abundante. O que parecia estéril agora produzirá frutos. O que parecia parado agora fluirá.
Eu abri rios em meio ao deserto da sua história. Eu transformei sequidão em jardim. Você será surpreendido pela beleza do que está por vir. E cada conquista será lembrança viva de que tudo começou com um toque. O toque que te tirou da fragilidade e te colocou em terreno firme. O toque que mudou tudo para sempre. Até mesmo seu interior mais profundo será marcado por esse mover. O que estava quebrado no coração foi restaurado. As mágoas antigas, que ainda doíam, foram removidas. Eu trouxe paz onde havia lembranças amargas. Você está livre por dentro e por fora, e essa liberdade vai ecoar em cada aspecto da sua vida. Porque quem é curado não apenas sobrevive, quem é curado floresce, e esse florescimento será contínuo, crescente e cheio de graça. O futuro que você tanto temeu agora será motivo de alegria, porque você sabe que não caminha sozinho, sabe que não depende apenas da sua força, sabe que eu já preparei cada detalhe. Isso te dará segurança para avançar, para planejar, para sonhar de novo. A ansiedade não terá mais poder sobre você, porque você aprendeu a confiar. E quem confia, descansa. E quem descansa em mim vive em plenitude, mesmo quando o mundo está em desordem. Você não viverá mais limitado pelo que já sofreu. Cada barreira caiu, cada corrente foi quebrada. Eu desfaço a sombra da enfermidade que te acompanhava, e agora te coloco sob a luz da vida. Essa luz ilumina não só o corpo, mas a alma. Ilumina os caminhos, ilumina as decisões. A vida abundante já começou, e você será testemunha de que eu sou o Deus que intervém com poder, que cura com amor e que transforma com perfeição. E quando olhar para si mesmo, lembre-se, você é obra das minhas mãos.